Fala, nação alviverde! Vamos acompanhar através da análise do Fragoso quantas viradas em jogos decisivos o Abel já conseguiu. Vamos lá? Bora mergulhar no assunto do vídeo. Afinal, o torcedor palmeirense se acostumou a cantar em várias ocasiões ao longo dos jogos que o Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor. E isso tem muito a ver com uma competição em especial, esta em questão. Mas quantas viradas no placar agregado o técnico Abel Ferreira conseguiu? Bora por competição em competição para você refrescar a sua memória e entender se o Abel vai em busca de um feito inédito ou não? Vamos lá! Começando pela Copa do Brasil. Em 2020, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e não precisou buscar nenhuma virada saindo atrás no primeiro jogo. Nenhuma. Em 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira caiu na primeira fase que disputou da Copa do Brasil, na ocasião a terceira fase, para o CRB. Só que venceu fora. O problema foi ter perdido em casa e acabou saindo nos pênaltis. Portanto, não precisou passar pela situação de reverter um placar no segundo jogo. Na Copa do Brasil de 2022, aí vem a primeira situação em que o técnico Abel Ferreira sai atrás no jogo de ida por uma competição, ou melhor, pela competição específica da Copa do Brasil que nós estamos tratando. Perde por 1-0 jogando no Morumbi, ainda não era Morumbis, na partida de ida. E, em casa, vence por 2-1 no polêmico jogo do VAR que desapareceu com as imagens do possível impedimento do Caleri. Aquele jogo marcante para o torcedor do Palmeiras poderia ser a primeira virada, mas não foi. O técnico Abel Ferreira sai atrás, perde nos pênaltis ao vencer por 2-1 em casa, portanto, não reverte a vantagem. Na Copa do Brasil de 2023 vem a segunda situação em que ele sai atrás no placar num jogo de ida pela Copa do Brasil. Perde a partida de ida no Morumbi também por 1-0, mas na volta acaba sendo derrotado por 2-1 e novamente não consegue reverter a parada. Na Copa do Brasil de 2024, mais uma situação em que o técnico Abel Ferreira e seus comandados saíram atrás no placar no jogo de ida, perderam por 2-0 para o Flamengo no Maracanã e em casa no Allianz Parque venceu, mas só por 1-0 e portanto não reverteu. Num jogo novamente polêmico, com anulação do gol que empataria no agregado 2-0, gol do Flaco por milímetros anulado pelo VAR, que poderia levar para os pênaltis. Não garantiria que Abel Ferreira e seus comandados conseguiriam reverter o placar adverso na partida de ida. Portanto, na Copa do Brasil, em toda a trajetória de Abel, ele, quando saiu atrás, não conseguiu reverter. Bora para a Copa Libertadores da América? Em 2020, o Palmeiras não perdeu nenhum dos seus jogos de ida. Em 2021, novamente, não perdeu nenhum dos seus jogos de ida nas duas campanhas de título. Já em 2022, o técnico Abel Ferreira enfrenta a primeira situação de perder a partida de ida na competição ao longo da sua passagem pelo Palmeiras. O time acaba sendo derrotado pelo Atlético Paranaense na semifinal por 1-0 lá na Arena da Baixada, atual Liga Arena. Leva a decisão para o Allianz Parque e só empata por 2-2, não conseguindo reverter o resultado. Em 2023, o Palmeiras não é campeão, porém cai nos pênaltis, mas sem a necessidade de reverter um resultado. Porque contra o Boca Juniors empatou a partida de ida e empatou a partida de volta. Sendo assim, o time, no empate por 1-1 no Allianz Parque, não conseguiu reverter um resultado, mas também não precisava reverter. Nos pênaltis acabou caindo. E em 2024, vem a segunda situação na competição. O Palmeiras perde para o Botafogo por 2-1 fora de casa e leva a decisão para o Allianz Parque, precisando reverter o placar. O jogo se encerra 2-2, numa partida em que quase o Palmeiras consegue uma épica virada para levar a decisão para os pênaltis, quando o Gomes consegue o 3-2, mas o VAR identifica na avaliação da arbitragem um toque na mão do zagueiro no momento
do lance do gol. E a partir daí, o gol é anulado, o placar se encerra 2-2 e o Palmeiras não consegue reverter a situação. Portanto, na Copa Libertadores da América também não há um histórico em que o Palmeiras de Abel Ferreira, qualquer um deles, de vários anos, quando precisou, reverteu um placar. Agregado, é verdade. Agora, quando a gente vai falar de Campeonato Paulista, eu deixei para o final justamente por esse detalhe, o papo muda completamente. Completamente. Em 2021, o técnico Abel Ferreira empatou em casa na final. E, portanto, no segundo jogo, na segunda partida, não teria o que reverter, mas acabou perdendo por 2-0. Agora, em 2022, o Palmeiras perde por 3-1 no Morumbi. Não, no Morumbi. No Morumbi e reverte goleando por 4-0 em casa. Em 2023, perde por 2-1 em Barueri para o Água Santa e reverte goleando por 4-0 em casa. Em 2024, perde por 1-0 na Vila Belmiro para o Santos e reverte em casa, vencendo por 2-0. O Palmeiras reverte no tempo normal as 3 conquistas de estadual em sequência. A conclusão é simples. Nas 5 oportunidades que precisou reverter fora do Paulistão, Abel Ferreira e seus comandados em diferentes anos não conseguiram. Porém, todas essas tentativas aconteceram dentro de casa. Nas 3 oportunidades, dentro do Campeonato Paulista, que é o campeonato em questão, o Palmeiras saiu atrás em todas as partidas de ida do tricampeonato e reverteu todas elas em casa. O cenário agora, portanto, ele é semelhante, mas ao mesmo tempo é distinto. Porque na competição em que Abel e seus comandados conseguiram reverter todos os placares das finais no segundo jogo, conseguiu reverter em casa. E agora o cenário é inédito, embora a história da primeira partida seja a mesma, porque a decisão é fora de casa. Se conseguir, alcançará um feito histórico do tetracampeonato, algo que ninguém alcançou ainda no Paulistão na era profissional. Apenas o paulistano em 1916, 1917, 1918 e 1919, na era amadora, que se encerrou lá em 1933. Na era profissional ninguém alcançou um tetracampeonato. Se alcançar, será histórico pela sequência e será histórico também por, dentro desta sequência, ter vencido em finais os 3 rivais. E colocará um ingrediente diferente de levantar uma das conquistas, a última, a histórica, a marcante, a que crava o clube como o único tetracampeão, justamente fora dos seus domínios, depois de 3 dentro dos seus domínios. E se acontecer dentro dos domínios do maior rival da história do Palmeiras, o Corinthians. Promessa, claro, de cenário inédito e muita curiosidade em relação a essa finalíssima que vai pegar fogo entre Palmeiras e Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Corinthians fazendo valer o primeiro capítulo da história do tricampeonato do Palmeiras, perdendo a partida de ida, mas com cenários distintos. Afinal, Abel conseguirá o feito inédito e histórico? Vamos ver. É isso, torcedor palmeirense. Você acredita que Abel Ferreira vai conseguir fazer história no Campeonato Paulista? Deixe sua opinião aqui abaixo do vídeo. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!